Vale. Informação com credibilidade. A gente vai, na nossa entrevista presencial nesta manhã, aqui nos estúdios da Vale, a gente vai falar sobre um assunto pertinente a essa data que nós estamos registrando hoje, que é dia 1º de dezembro, Dia Mundial de Combate à AIDS. E a gente vai saber como acontece a mobilização do nosso setor público de saúde para o tratamento das pessoas, né, com esta doença, com esse vírus, né, que a gente tem comentado anualmente, e o município de Tijucas é referência no tratamento. Por isso, aqui com a gente nessa quinta-feira, o qual a gente agradece imensamente a presença, Wilson José Porcíncula, nosso secretário municipal de saúde popular, que está aqui com a gente para nos atualizar a respeito dessas informações. Secretário muito bom dia, obrigado por ter atendido ao nosso convite, sabe que é sempre um prazer enorme recebê-lo aqui. Bom dia, Ney, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vale. Para nós também da Secretaria de Saúde é um prazer estar vindo dando informações precisas, principalmente, como eu te disse, as cores que a gente veste para dar um alerta, dizer que a gente está no combate. Hoje, 1º de dezembro, é o Dia Mundial de Combate à AIDS, uma doença que na época era um tabu, era um medo, era um preconceito, ainda continua tendo preconceitos, tem pessoas que não, que preferem ficar no anonimato, e isso é um direito dela, ficar no anonimato, devido aos preconceitos que ainda existem, né? Só que não é como antigamente, há 30 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com infectologia, com AIDS. Naquela época era muito mais difícil o tratamento, era muito mais complicado. Então a gente vai dar informações, até o doutor Adriano, ele deve estar a caminho, Sidney, e ele tem alguns dados relevantes do nosso município, da região, porque nós atendemos toda a parte da região, Canelinha, São João, Nova Atento, Major, Porto Belo, Bombas, Bombinhas. Então é atendido todas as pessoas soro positivo. Hoje com AIDS você pode viver 200 anos fazendo um tratamento correto, tendo uma boa alimentação, tendo uma vida melhor. E isso é importante saber. Antigamente se tomava 10 retrovirais, eram medicamentos fortes, medicamentos grandes, comprimidos grandes. Hoje o tratamento é um tratamento simples, à noite, um comprimido, e você vive a sua vida. Muito bem. Está aqui também com a gente o nosso infectologista da Secretaria Municipal de Saúde, doutor Adriano Luiz Vicente, que sempre também nos abastece de boas informações a respeito de temas relevantes como esse. Doutor Adriano, muito bom dia, obrigado também por estar aqui com a gente hoje. Opa, bom dia, Sidney, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vale. E estamos aí para lembrar que hoje se comemora o Dia Mundial de Luta contra o HIV, né? Então, Tijucas vem sendo uma referência, principalmente para o Estado, em termos de diagnóstico, em termos de acompanhamento, né? Mas a gente sempre precisa fazer com que a população acabe sempre realizando os exames também. A gente faz a nossa parte, mas a população também tem que fazer a parte deles, né? Então, a gente iniciou esse ano um projeto ali no posto de Joaia. Então, às vezes, muita a dificuldade da pessoa ir fazer o exame, né? Então, ainda a gente tem a questão do preconceito em relação ao HIV. Hoje em dia não tem mais isso, né? Hoje em dia, os dois problemas do HIV são não saber e não tratar. A partir do momento que eu sei, a partir do momento que eu trato, zerei minha carga viral, que aqui em Tijucas, em média, em torno de 2 meses de tratamento, acabou. Realmente, o HIV hoje é uma das poucas doenças que a gente consegue interromper a progressão da doença. Eu não vou mais morrer do HIV, eu não vou mais transmitir o HIV, desde que eu mantenha o tratamento. Certo. Né? Então hoje são 2 comprimidinhos, né, sem efeito colateral nenhum, né? Então a paciente pode ter vida normal, e eu sempre digo assim para os meus pacientes, se você não quiser contar, não precisa contar, porque você está fazendo um favor para ele. Por quê? Tu sabe, tu trata e tu não transmite. Quantas pessoas esse parceiro ele transou no último ano que não pediu o HIV
e não está usando preservativo. Então, com você, pelo menos, ele está seguro, certo? Então, hoje, a gente tem que estar realizando, então, o nosso projeto ali em Areias, é que os agentes de saúde levem o teste para casa do munícipe, né? Então, se eu não quero ir no posto fazer o exame, eu posso estar fazendo o exame em casa, né? E, por incrível que pareça, a gente ainda tem uma certa resistência do pessoal aqui. Mas como toda coisa justificar ainda, né? O exame é um exame seguro, é um exame que você pode fazer na hora, né? Então faz swab, como se fosse um swab oral mesmo, né? O exame, o resultado sai em 10 minutos, né? Então, nós temos que aumentar a quantidade de exames, aumentar a quantidade de diagnóstico. O ideal, Sidney, é que todos aqui em Tijucas fizessem o exame. Mas a gente tem aí em média aí de 5% aí ao ano da população que faz o exame. Então a gente tem 95% que não sabe a sua situação sorológica no último ano, né? Então pode estar transmitindo, pode ter se infectado, né? Se transou sem camisinha, existe essa possibilidade, viu, Sidney? Pois é. A nossa diretoria de comunicação, até em relação a essa data, divulgou, né, um comunicado, alguns números, e que são de que no Brasil aproximadamente 135 mil pessoas vivem com HIV. Aqui no município de Tijucas há o registro de 374 pacientes com AIDS e em tratamento. A gente pode pensar assim, nossa, são números até, né, impressionantes. Mas isso se refere, na verdade, a como a disseminação da importância da realização do exame tem sido trabalhada ao longo dos últimos anos. Quanto mais se testa, mais se constata, né, doutor? É, bem isso aí mesmo, Sidney. Esses 135 mil são de pessoas que podem estar com HIV e não sabem que estão, tá certo? E hoje no Brasil são em torno de 970 mil pessoas já diagnosticadas que estão vivendo com HIV. Mas esse número é baseado na prevalência de 0,4. Tá. Então, só que cada vez está diminuindo o número de diagnósticos no Brasil. Então você pode ter a falsa sensação de que, opa, a gente está controlando a doença. Só que no Brasil inteiro cada vez se testa menos, tá certo? A gente passou a pandemia, a gente teve 2 anos de pandemia, a gente diminuiu aí em cerca aí de 30% dos exames realizados aqui em Tijucas. Agora esse ano a gente aumentou em relação ao ano passado aí 50% dos exames realizados, mas ainda a gente ainda está chegando nos patamares pré-pandemia. Se a gente for considerar a nossa prevalência aqui, que é perto de 0,8, quase 2 vezes o valor do Brasil, esse número dobra, tá certo? Então, se eu tenho, como você falou mesmo, eu tenho menos diagnóstico, é porque eu testo menos. Se eu testar mais, eu vou, é igual aquela história, se você está procurando, você vai encontrar, né? É isso aí. É bem isso aí, Sidney. Ô, secretário, então é válido a gente destacar, e isso a gente tem falado aqui gradativamente há alguns anos, é válido destacar que se a comodidade hoje que o tratamento oferece, são só 2 comprimidinhos, se eu tomar eu zero a carga viral, eu deixo até de transmitir, isso traz uma comodidade maior até pelo cuidado que as pessoas passam a ter em relação ao vírus, né? Com toda certeza. Não é mais como antigamente. Eu trabalhei há 30 anos atrás na infectologia do Nereu Ramos, 20 e poucos anos atrás, e o Adriano, eu conheço o Adriano dessa época, onde a pessoa só começava a se tratar quando já estava com doenças, tuberculose, meningite, problema de pele. Então o tratamento era muito mais demorado, era muito mais difícil se tratar, era muito mais medicamentos. Hoje você toma 2 comprimidinhos, uma vida normal, tendo uma carga viral negativa. Às vezes muitas pessoas perguntam, mas a gente pode engravidar?
O doutor Adriano sabe disso, que pode sim. A criança pode nascer negativada, com toda certeza, desde que tenha os devidos cuidados, que a gente possa acompanhar esse paciente, essa paciente, no período da gravidez, desde quando começa até o finalzinho. Então, hoje é uma vida normal. É uma vida, como o doutor Adriano falou, eu não estou procurando nada. E tem muitas pessoas que têm essa cabeça. Sim. Então, inclusive eu tenho alguns amigos que são assim, eu não estou procurando nada, eu não quero fazer exame. Mas é através do exame que a gente vai saber quantas pessoas nós temos que estão contaminadas. E hoje as pessoas estão vivendo muito mais sexualmente. Pois é. Com 70 anos estão transando, com 80. Tem muitos, que agora eu frequento os bailes da terceira idade, os almoços da terceira idade, tem muitos que dizem que na hora do vamos ver, se botar a roupa no bicho, o bicho ele morre. Não rende. Mas é só começar com a roupinha no bicho e fazer a vida transbordar de amor e sexo por aí. Mas tendo os devidos cuidados. Nesse sentido, o negócio é que a vida sexual das pessoas está cada vez mais ativa, cada vez mais longeva, no caso da terceira idade, mas também mais precoce no caso dos jovens, né, secretário? Exatamente. Hoje a gente tem um problema tanto na terceira idade quanto no adolescente de 17, 18 anos, que também não estão se cuidando. Pois é. Né? Então estão transando sem nenhum cuidado. Pois é. E a AIDS está aí, ela não parou. É claro, é uma doença que hoje você tem controle dela, né? Mas tem que ter cuidados, tem que fazer um exame, e isso é importante, procurar as unidades básicas de saúde. Hoje o doutor Adriano tem feito palestra em todas as unidades básicas de saúde, tem capacitado os enfermeiros e médicos para que a gente não perca um paciente. Eu quero fazer exame agora, mas agora não dá, volta amanhã. Ele não vai voltar. Então faça na hora. Então a gente tem esse protocolo. Quer fazer exame, o médico constatou alguma coisa, manda fazer exame, já faça na hora, não tem agendamento. Certo. O negócio de agendamento acaba perdendo o paciente. E o paciente vai contaminar mais pessoas, sem saber que tem, ou talvez desconfie que tenha, mas não, naquele momento ele quis fazer, mas no outro momento ele não volta mais para fazer. Perfeito. Doutor Adriano, hoje o tratamento ele é totalmente gratuito e oferecido na rede pública de saúde, é isso? Então, Sidney, sempre foi, tá? Nunca foi cobrado esse tratamento. É um tratamento que já foi em média ali, esse tratamento aí varia de 200 até R$1.000 mês, dependendo do esquema que você usa, né? E isso sempre foi gratuito. A medicação teve no início do ano, teve um desabastecimento, mas nunca faltou para o paciente, por causa da troca da questão logística do governo federal, mas sempre está à disposição. E no Brasil e na América do Sul, acho que é o único país que isso acontece. Tem pacientes que vêm do Uruguai, tem pacientes que vêm do Paraguai, da Argentina, pegar a medicação. Foz do Iguaçu vem dos países vizinhos. E como vocês estavam falando da questão do jovem, do início da idade sexual precoce e da manutenção, principalmente através do tradicional azulzinho, né? Que hoje não é mais azulzinho, o não. A gente vem aumentando a quantidade de pacientes, a taxa de detecção de pacientes vivendo com HIV em pacientes abaixo de 20 anos e acima de 60 anos. Pois é. Né? Então, justamente, o baile terceira idade, o não... isso quer dizer o quê? A infecção do HIV
ela é mais intensa. A carga viral é mais alta no idoso e a transmissibilidade é maior, né? Então, de idade média de vida no Brasil é em torno de 76, né? Então, e isso possivelmente ela vai aumentando cada vez. E hoje, como eu falei, a partir do momento que eu inicio o tratamento, acabou, 2 meses depois eu não tenho mais HIV, desde que eu mantenha o tratamento. É aquele né? termo, a cura assistida, né? Eu ainda necessito de pelo menos o cuidado com o tratamento, né? Então, existe um termo que a gente usa que é a cura funcional do HIV, Certo. né? Então, muitos pacientes, eles vêm, né? 2 comprimidos, não tem mais o vírus, não tem... Então, o grande desafio é diagnóstico, é a gente diagnosticar, certo? Então, quanto mais a gente bater nessa tecla, infelizmente a gente faz isso deveria, né? Então a gente, como o Tem falou, a gente trabalha isso nas unidades de saúde sempre, né? Tem algumas unidades que elas testam mais, outras testam um pouquinho menos, né? Mas melhor, né? Tem falou, eu não estou procurando, mas eu sempre digo, doença infecto-contagiosa, se eu não diagnosticar e se eu não tratar, ela continua transmitindo, né? Então, se eu não quero saber, mas eu estou transmitindo, eu vou continuar transmitindo, a doença vai continuar evoluindo. Tem risco, de repente, de eu ter uma oportunista? Tem risco de eu ficar sequelado? Tem risco de eu morrer? E hoje é um risco que não vale mais a pena, viu, Sidney? Então não tem mais sentido hoje, falando de HIV, a gente está discutindo aí assim, entendeu, Sidney? Muito bem. Doutor, eu quero agradecer a presença de vocês aqui. A gente ainda tem uma conversa com a Sheila para atualizar a situação da Defesa Civil em relação às chuvas, mas qualquer orientação, procure as unidades básicas de saúde, é isso? Isso. E o mais importante, se não quiser procurar o posto de saúde, procurar direto a vigilância epidemiológica para a gente poder manter o acompanhamento, né? E o importante é a gente saber, é importante a gente tratar, é importante a gente se cuidar, né? Então, se cuidando, a gente vai nos gostar mais e principalmente gostar daquela pessoa, amar aquela pessoa que a gente está do nosso lado sempre, né? Sem dúvida. Essa negação, na verdade, é estarmos nos enganando, na verdade, né? Isso é lamentável. Secretário, então, para quem quiser, por meios próprios, procurar a unidade de saúde para a realização do exame, também pode, né? Com toda certeza, né? Como eu falei para você, tem pessoas que dizem que não estão querendo achar nada, mas é importante achar. Lógico. É importante se cuidar, porque você não está cuidando só da gente própria, está cuidando do outro também, do nosso parceiro, da nossa parceira, o que está no convívio todos os dias com a gente. Então é importante procurar as unidades básicas de saúde e, como eu te disse, as unidades básicas de saúde também têm que se ater que quando o paciente quer fazer um exame que o médico pede para fazer, tem que fazer na hora, porque ele não retorna, esse paciente não retorna. E a vida continua. Hoje, 2 comprimidinhos à noite, carga viral negativa, sexo pode fazer à vontade, com todos os cuidados, mas que as pessoas nos procurem as unidades básicas de saúde, procure a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica. Nós temos o doutor Adriano, que é um nosso parceiro, que está mais de 7 anos com a gente, mais de 6 anos com a gente. Então, isso é importante, é se cuidar. Hoje se veste vermelho porque é o dia 1º de dezembro, dia mundial de combate ao HIV. Então, é para um alerta, é para dizer assim, ó, estamos aqui, estamos trabalhando, estamos
testando mais e vivendo mais. Sem dúvida. Obrigado, bom trabalho e continuemos aí nessa conscientização, viu? Obrigado sempre pelas orientações de vocês.